Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes no quadro Terrorcast ou às vezes no quadro Make com Relatos. E bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Todos os conteúdos postados aqui no YouTube estão disponíveis lá no Spotify para você poder ouvir onde e quando quiser, e o link também vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, eu fiquei muito pensativa se eu já começava dizendo Feliz Natal ou se eu esperava falar as mesmas coisas que eu falo em todo início de vídeo. Mas aí eu decidi esperar, então agora sim eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, meus inscritos, que passaram praticamente o ano todo aqui comigo, acompanhando os vídeos. Eu me sinto muito íntima de vocês, porque querendo ou não, eu sei que grande parte dos inscritos aqui, enquanto estão assistindo os relatos, estão fazendo outras coisas, né, sabe? Na academia, limpando casa, costurando, fazendo crochê. Ai, tem até filhos, né, de seguidoras, bebezinhos, assim, que me assistem. Então, assim, eu me sinto muito íntima de vocês, porque, querendo ou não, eu tô ali numa partezinha importante do dia de vocês, sabe? Porque todos esses afazeres são importantes, sabe? Então, eu me sinto muito lisonjeada. Então, eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês e agradecer, né, por esse ano, por... sabe, vocês serem tão legais comigo, gostarem tanto do meu conteúdo a ponto de eu fazer parte da vida de vocês a esse nível, sabe? Eu espero que tenha dado pra entender, eu sou péssima me explicando, mas é isso. Então, assim, quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês, pra todo mundo que me acompanha e dizer, né, que eu sou muito grata. Eu acho que eu já disse isso e deu pra entender. Mas é isso, Feliz Natal pra todo mundo. E agora, sem mais enrolações, né, vamos pra nossa coletânea de hoje, que é uma coletânea de Natal, que vocês me pediram muito lá no Instagram, perguntaram se ia ter, se não ia ter. Eu vi que alguns canais postaram ontem, que foi dia 24, e eu fiquei muito pensativa, eu fiquei assim, eu acho que eu tinha que ter postado dia 24 também. Mas aí eu decidi que eu ia postar dia 25, porque é o dia que é o Natal. Mas enfim, é isso. Mas antes de ir pros relatos, aquele avisozinho de sempre, caso você ainda não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito. E se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, porque ajuda demais. E é isso, gente. Agora, sem mais enrolações, vamos pros relatos de hoje. E bom, o nosso primeiro relato se chama A Mulher na Janela. Deixa eu só ver se pode falar o nome. Acho que pode, porque ela não falou nada. Oi, meu nome é Beatriz e meu relato é sobre a minha sogra na janela. Tudo começou no dia 23 de dezembro, um dia em que minha família ia fazer uma confraternização de Natal, ali em casa. E, obviamente, o meu namorado e a família dele também foram ali, né, convidados. Bom, nesse dia em específico, o meu namorado havia dito que minha sogra não iria, mas permitiu que ele fosse. Porém, que não voltasse para casa depois das 22h30. Aí, então, né, tudo bem. Tudo ocorreu normalmente, festejamos, comemoramos. Mas quando a festa acabou e olhamos o relógio, já era quase meia-noite. Então eu, minha mãe, meu padrasto e irmão entramos no carro para levá-lo ali para casa. Chegando lá, nos despedimos e ele foi em direção ao portão da casa. E enquanto estava ali abrindo com a chave, vimos uma mulher aparecendo na janela. Ela tinha ali cabelos pretos e estava usando uma blusa branca. Estava escuro, não vimos as características assim do rosto, mas dava para ver que ela olhou para o meu namorado que estava ali no portão. Só que não se expressou, virou as costas e entrou, sumindo ali de nossa vista, e nem nos cumprimentou. Na hora, eu achei estranho e na minha cabeça, ela, sei lá, tava com raiva, né, devido ao horário. E bom, eu e minha família fomos comentando a respeito o caminho todo. E ficamos ali comentando como ela deve ter ficado brava. Então, quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ele. Pedi desculpas ali pelo horário, pois não queríamos que a mãe dele tivesse ficado zangada. Só que aí, eis que o meu namorado disse:
Ah, tá tudo bem. A minha mãe saiu de casa mais cedo e ainda nem voltou. Na hora, eu não entendi. Então, assim, eu só respondi: como assim? Ela apareceu na janela, parecia estar brava e nem falou com a gente. Mas a gente viu ela te olhando ali abrindo o portão. E aí ele jurou que ela não estava em casa e que ele estava sozinho e ainda achou que, sei lá, eu estava brincando. Até hoje não entendemos o que era aquilo. Se estávamos em uma realidade paralela, já que a mulher aparentemente tinha as mesmas características, né, e a altura da minha sogra, ou se algum espírito da casa, ou se era ali algum espírito da casa. E o mais bizarro é que todos que estavam no carro viram a mesma mulher. E aí o relato acaba por aqui, gente. E pode ter sido, sei lá, talvez um doppelganger dela, né? Já que tinha ali umas características, a questão do cabelo era parecido. Acredito que possa ser um doppelganger. Mas vai saber também se não era, sei lá, um espírito, alguma coisa que habitava na casa. Talvez a sua sogra, ela, talvez assim, tenha alguém da família que já faleceu, que possa ter algumas características físicas parecidas com ela. E às vezes, né, se for uma casa muito antiga, um lugar que eles moram há muito tempo, né, que às vezes em uma outra época pertenceu a outras pessoas da família, às vezes pode ter ali uma energia daquela época. Ou então, a sua sogra pode, assim, trabalhar muito a espiritualidade, né? A gente não sabe a religião dela. E às vezes ela pediu pra algo ali ficar vigiando a hora, né, que seu namorado chegasse em casa. Pode ter sido isso também. Mas enfim, é um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. E esse, gente, a pessoa só colocou o título de relato. Mas eu sei que aconteceu em um Natal, nessa época. Bom, vamos lá. Oi, Leandra, eu tenho uma história que aconteceu comigo e gostaria de compartilhar. Era o ano de 2008 e eu estava com 8 anos na época. Minha mãe trabalhava e estudava, então eu ficava boa parte do tempo com a minha avó. Tanto que até a chamava de mãe. Bom, tínhamos acabado de nos mudar para uma casa que ela mesma havia comprado. Na época eu era muito criança, então ninguém me contou. Mas fiquei sabendo anos depois que a antiga moradora da casa mexia com feitiçaria e trabalhos. Sendo que todos os vizinhos disseram que antes de sair da casa, isso porque ela foi despejada pelo verdadeiro dono, pois na época ela havia invadido o terreno. E quando ela teve que sair do lugar, ela amaldiçoou quem comprasse o terreno, gritando para todos ouvirem que essa pessoa morreria, pois já que ela não poderia mais morar ali, a pessoa que comprasse também não moraria. Bom, os vizinhos contaram isso para minha família, mas eles não ligaram muito. Minha avó derrubou a casa e construiu uma nova casa no terreno. Passaram-se alguns dias e meu tio, que na época era da igreja, foi nos visitar. Ele disse que não se sentiu bem na casa e que ele conseguia enxergar como a casa era antes da minha avó construir uma nova. Inclusive, ele até conseguia ver todos os santos que a antiga moradora possuía. Ele alertou minha família e pediu que eles orassem muito. Bom, alguns meses se passaram e o mês de dezembro chegou. No dia 7/12 é aniversário da minha avó e ela até chegou a comemorar. Deu uma festa e estava muito feliz. Alguns dias depois, no dia 21/12, foi aniversário da minha mãe. Porém, foi apenas uma reunião particular, sabe? Apenas a família mesmo. E bom, nessa mesma noite, na verdade, eu estava dormindo quando acordei com muita sede. A sede era tanta que a minha boca estava seca. Então eu levantei da cama para poder ir até a cozinha, até que eu encontro ali com a minha avó no corredor, saindo do quarto dela. Ela disse que acordou com algum barulho e resolveu levantar para ver o que era. Inesperadamente, nós nos olhamos e falamos uma para a outra que nós nos amávamos. Nos abraçamos e aí cada um voltou para o seu quarto. E eu nunca vou esquecer disso. Depois eu voltei a dormir como se não tivesse morrendo de sede minutos antes. No outro dia, quando acordei, eu procurei pela minha avó, porém a moça que trabalhava na época como doméstica em casa me disse que ela passou mal logo cedo e minha mãe a levou para o hospital. E aí eu perguntei o que ela tinha
E a moça me respondeu que, sei lá, era falta de ar. A minha avó logo foi internada. Infelizmente, ela pegou uma infecção hospitalar no pulmão e teve que ser entubada. No dia 23/12, os médicos chamaram a minha mãe e disseram que era para ela se preparar, pois o caso da minha avó era muito delicado. Nessa mesma noite, eu tive um sonho com a minha avó. Ela aparecia para mim dizendo que sempre me amaria e que era para eu ser, né, uma mulher muito forte e também uma mulher independente. Ela se despediu de mim e foi embora. No dia 24/12, às 7 da manhã, eu acordei com a minha mãe chorando, ali com o telefone na mão. O hospital ligou e informou que a minha avó havia falecido. Foi um dia extremamente triste, né, véspera de Natal, e não tínhamos clima nenhum para comemorar. Passou ali alguns anos, nós nos mudamos para um apartamento, que inclusive moramos nele até hoje. E lembra que eu disse sobre a mulher, né, que amaldiçoou o lugar, dizendo que quem comprasse a casa morreria? Pois bem, o novo comprador da minha antiga casa foi assassinado a mando da própria irmã e também acabou falecendo. Inclusive, passou até no jornal local aqui da minha cidade. Até aí você pode me dizer que deve ser, sei lá, só uma coincidência. Mas a questão é que ele faleceu também no dia 24/12, mesmo dia em que a minha avó faleceu. E agora fica a dúvida, foi realmente coincidência ou foi alguma maldição? E aí o relato acaba por aqui e assim, gente, eu acredito que tenha parte sim da maldição. Porque, cara, seria uma puta de uma coincidência, não tem como isso, sabe? Os dois últimos donos mesmo, porque pelo jeito a maldição pegava em quem realmente tinha a posse da propriedade e falecer no mesmo dia, tipo 24/12. Ai, gente, que loucura, né? Deus é mais. Eu até ia falar assim, nossa, deve ser muito difícil perder um ente querido nessas vésperas assim, e aí eu me esqueci que o meu bisavô, quando ele faleceu também, ele faleceu, se eu não me engano, dia 22 ou 23 de dezembro. Só que eu era muito novinha, eu devia ter uns 4, 5 anos quando ele faleceu, então eu não me recordava muito, tipo, eu não lembro muito como foi a dor, porque eu era muito nova. Mas eu ia fazer esse comentário e eu lembrei, não, eu já perdi parente nessa época do ano, e deve ser bem, bem triste. Mas enfim, olha, muito obrigada por ter enviado o relato, tá? Um beijo. E eu não acho que tenha sido coincidência, tá? Mas enfim, vamos pro próximo relato. E esse se chama Nunca Aceite Espelho de Ninguém. Bom, o ano era 2021. Quando eu fui passar a noite de Natal na casa da tia de uma amiga minha, em outra cidade. A gente foi pra lá, nos arrumamos e saímos pra curtir a noite de Natal, em uma praça que estava tendo um jantar. Quando fomos para casa, nos ajeitamos ali para dormir e as primas dessa minha amiga começaram a cobrir todos os espelhos da casa com panos. E eu questionei ali, sussurrando a minha amiga o porquê as primas dela estavam cobrindo esses tais espelhos. E foi aí que a minha amiga pediu para as meninas, né, me dizer ali o porquê. As meninas então me contaram que há alguns anos atrás, a mãe delas, no caso, a tia da minha amiga, tinha ganhado um certo espelho de uma ex-vizinha delas. E esse espelho ficava ali no quarto dessas meninas. Então elas disseram que à noite aconteciam umas coisas sobrenaturais. Eles tinham muitos pesadelos, escutavam ali barulhos de panela caindo e também uma voz desconhecida chamando pelo nome delas. E por conta desses acontecimentos, elas não conseguiam dormir direito. Bom, aí elas me explicaram, né? Cobriram ali os espelhos e fomos dormir. No dia seguinte, as meninas contaram aos pais dela. Ah, não, isso aconteceu antes. No dia, as meninas contaram aos pais delas, só que eles não acreditaram muito. Só que aí isso começou a acontecer todas as noites até que as meninas não aguentaram mais e acabou discutindo com os pais porque eles não acreditavam. Então, os pais colocaram o tal espelho no quarto deles para ver se realmente era verdade. O que, né, as meninas falaram. E bom, a tia da minha amiga conta que foi a pior noite da vida dela. Perfumes se quebraram, portas dos guarda-roupas caíram assim do nada e o lençol da cama os puxaram para o chão.
E copos de vidro na cozinha caíram no chão ali e acabou quebrando tudo. E aí, no dia seguinte, elas decidiram ir a uma mulher médium para saber o que podia ser feito, porque não podia quebrar o espelho e nem podiam jogar ele no lixo. Então, foi aí que a médium disse para somente colocar o espelho no muro e cobrir todos os espelhos da casa durante a noite. Eu pedi para ver o espelho e ele estava lá no cantinho coberto e ninguém chegava perto. Bom, a tia da minha amiga já tentou dar esse espelho para outras pessoas, mas ninguém aceitou. E naquela noite que eu estava lá, eu não consegui dormir de tão assustada que fiquei. E aí no dia seguinte eu fui embora e até hoje nunca mais voltei até lá. Ai, gente, esse negócio de espelho não é brincadeira não, assim. Eu acho que espelho é um troço que a gente não deve ficar pegando. Tipo assim, tô me mudando, fica aí com o meu espelho. Ai, gente, não. Eu sei que espelho não é barato. Mas tenta fazer um esforço de juntar um dinheiro ali e comprar um espelho zero. Não fica pegando um dos outros, não. Espelho é um grande portal energético e pode atrair muita coisa ruim pra dentro da nossa casa. Principalmente quando o antigo lar dele era um lar conturbado, com muitas brigas e coisas assim acontecendo, sabe? Mas enfim, olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. Esse se chama Noite de Natal. Olá, Leandra, vim contar uma história que aconteceu comigo quando eu era pequena. Bom, desde criança eu sempre acreditei em Papai Noel. E todo Natal eu fazia uma cartinha pedindo um presente para ele. E deixava em uma meia que ficava pendurada na árvore de Natal. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. E nessa noite específica de Natal, eu resolvi que iria ficar acordada esperando o Papai Noel trazer o meu presente. Então, quando chegou a hora de dormir, eu tentei assim me segurar ao máximo para não dormir. Mas não teve jeito, eu acabei dormindo. Só que no meio da noite, eu ouvi um barulho de alguém mexendo na árvore de Natal. Tipo como se tivesse alguém sacudindo ela, sabe? Eu não fiquei com medo de ir até a sala para poder ver o que era, até porque perto do quarto que eu dormia ali, que eu dormia com os meus pais, tinha um banheiro. E a minha mãe sempre deixava a luz desse banheiro acesa, pois eu tinha muito medo de escuro. Então aí, sem pensar duas vezes, eu fui até a sala para ver se era o Papai Noel que tinha trago o meu presente. Quando eu cheguei até a sala, eu me deparei com uma criatura muito medonha. E ela estava sorrindo para mim. Ela era muito grande, tão grande quanto a árvore de Natal. E ele tinha ali umas unhas grandes e vestia umas roupas bem velhas e rasgadas. Na hora, eu fiquei simplesmente travada, olhando fixamente para aquela criatura. E aquela criatura me encarava com aqueles olhos vermelhos e brilhantes que se destacavam no meio daquela escuridão. Nisso, eu saí correndo até o quarto ali dos meus pais e chamei eles dizendo que tinha um bicho na sala. Então, eles foram comigo até a sala verificar, só que chegando lá, a criatura simplesmente tinha sumido. Então os meus pais falaram para eu não me preocupar, que o que eu tinha visto poderia ter sido, sei lá, a sombra de alguma coisa. Então assim, eu fui pra cama, dormir. Só que de manhã eu acordei com uma dor bem forte no meu pescoço. E quando eu olhei no espelho, tinha várias marcas de arranhões pelo meu pescoço. E eu não tinha nenhum tipo de gato ou animal dentro de casa que pudesse ter feito isso comigo. E aí, gente, o relato também acaba por aqui. Foi um relato mais curto. E lendo esse relato, eu lembrei de um negócio que eu vi hoje no Instagram, que foi super aleatório, mas que em alguns lugares, eu não sei se isso é no Brasil, mas eu acredito que não. As pessoas, ao invés de esperar a chegada do Papai Noel, eles esperam a chegada de um tipo de uma bruxa. E é tipo uma lenda do lugar, mas eu não vi em que região que isso acontece. Mas acredito que não seja no Brasil, né? Não sei também, mas eu acho que não, porque geralmente bruxa não é tanto daqui do nosso país. Mas aí as pessoas esperam, aí lendo o relato, eu fiquei pensando, será que não foi uma bruxa que te visitou à noite ali? Tava próximo à árvore, às vezes passou, né? Pra dar um oi. E aí você tava acordada. Mas assim, lembrei muito disso que eu tava vendo no Instagram, e as pessoas desse lugar, eles se preparam realmente para a chegada das bruxas e tal. Eu não vou lembrar agora o lugar, mas parece que a chegada delas é tão esperada quanto tipo a chegada do Papai Noel. Eu achei muito interessante.
Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo. E esse se chama A Entidade Misteriosa. Oi, vou mandar meu relato. Esse fato verídico aconteceu no fim do ano de 2022 e eu estava na casa de uma prima em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e nós havíamos ido para lá pro Natal, pois moro no extremo oeste de Santa Catarina. Mas bom, voltando ao assunto. Eu, minha mãe, meu padrasto e minha irmãzinha fomos para um jantar em família. E uma outra prima também estava lá. E na época eu tinha uns 13 anos e as minhas primas tinham 11 e 12. Essa minha prima, ela mora em frente a um cemitério. E pensamos que seria um ótimo lugar para brincar de esconde-esconde ou pique-esconde. E era umas 8 horas da noite. Enquanto uma prima contava, eu e minha outra prima estávamos escondidas atrás de uma sepultura. Até que sentimos alguém passando atrás de nós e um vento gelado acabou passando ali na nossa nuca. Achamos melhor parar a brincadeira. Saímos lá na frente, onde tem uma cruz enorme, onde as pessoas costumam acender velas. E lá também tinha algumas imagens de santos com a cabeça cortada. E também havia uma oferenda destruída. Bom, saímos e fomos para dentro de casa. Jantamos e imploramos para nossas mães para dormirmos ali na casa de nossa prima, que morava em frente ao tal cemitério. E tivemos a brilhante ideia de ir para o andar de baixo, onde tinha um mercado, da minha tia, para poder pegar algumas guloseimas para assistir filme. Bom, assistimos o filme e ficamos mais assim fofocando sobre a nossa família. Ficamos ali assistindo o filme, fofocando sobre a nossa família. E quando olhamos o relógio, já estava batendo 2 da manhã. Então, fomos para a sacada, onde dava em frente ao tal cemitério e também a uma construção de 2 andares, que estava mal acabada, apenas com tijolos e concretos. E bom, desde pequeno eu fui sensível com esse assunto de mediunidade. E nesse ano eu tinha conhecido um pouquinho do candomblé, mas nada que tirasse ali a minha fé do catolicismo. Bom, eu olhei para a casa mal acabada e lá no escuro uma mulher veio para frente, assim, na porta que ficava no 2º andar da casa. Lembro que era uma mulher de cabelos pretos, ela era jovem e usava um vestido vermelho com vários babados. E ela ficou me olhando e me encarando diretamente. Eu conversei com as minhas primas, só que elas não estavam vendo nada. Eu então desviei ali o olhar e olhei de volta, só que aí ela já não estava mais lá. E bom, lá da sacada também dá para o outro lado da rua no cemitério, em cima de uma sepultura grande. E aparentava ter... Bom, acho que eu li errado. Bom, de lá da sacada... Também no outro lado da rua, no cemitério, em cima de uma sepultura grande, aparentava ter uma pessoa olhando de cima da sepultura, sabe, apenas com a cabeça aparecendo. O relato acaba por aqui. Aí foi um menino que enviou, que aí botou: quando se referir a mim, pode me chamar pelo meu nome mesmo, Anthony. Espero que goste do meu relato e aguardo ansiosamente o vídeo. Olha, um beijo por ter enviado. Mas gente, que ideia também, né? Brincar no cemitério, de pique-esconde, à noite. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vocês caçam. Eu tenho uma sensação de que eu já li esse relato, mas acho que é só sensação mesmo. Acho que eu não... Enfim. Mas achei bem corajoso. Vocês brincam... criança, né, gente? Criança tem cada ideia. Mas enfim, vamos pro próximo relato. E esse se chama O Homem no Escuro. Oi, Leandra. Esse relato aconteceu comigo e com a minha irmã mais nova. E se eu não me engano, era no final do ano, ou foi no final do ano de 2018, foi no final do ano de 2018 para 2019. Era fim de ano e, como todo fim de ano, estava tendo muitas festas. Como minha família nunca deixa passar um fim de ano sem comemorar, no final daquele ano não foi diferente. A minha mãe, pai, tio e tia saíram para uma festa de um de nossos parentes. Era virada de Natal, do dia 24 para o dia 25. E como eles foram para essa tal festa, eles deixaram eu, minha irmã e minha prima, que na época tinha uns 3 anos.
e eles nos deixaram com a minha avó. Pois na época me lembro que não estávamos muito animadas para ir. E bom, enquanto eles estavam nessa tal festa, nós estávamos na casa de nossa avó. Jantamos e ficamos um tempinho ali no celular. Já era tarde quando nossa avó e nossa prima já estavam dormindo. Então resolvemos dormir também. Bom, um tempo depois, eu acordo com uma vontade muito forte de ir ao banheiro. Então eu me levantei, mas chamei minha irmã para poder me acompanhar, pois eu estava com medo de andar na casa que estava toda escura. E eu não queria acender a luz do quarto, pois tinha medo de acordar a minha avó. Isso porque dormíamos todos no mesmo quarto. E pois bem, fomos no banheiro e voltamos, mas nada me fazia dormir. E eu achava que a minha irmã já até estava dormindo, até que eu sinto ela me cutucar e me chamar baixinho. E foi aí que ela me disse: tem um homem ali, Kemi. Acho que Kemi é o nome da menina que enviou o relato. Bom, no início, achei que ela estava brincando ou sei lá, sonhando. Mas ela continuava me falando aquilo. E eu, com medo de olhar e com medo de ver de ver ali o que eu não queria, né? Então eu permaneci ali quieta, sem mexer em nada. Disse para ela ficar quietinha, pois de início pensei que, sei lá, fosse alguém que talvez tinha entrado na casa. Mas era algo que não fazia muito sentido, pois eu sabia que estava tudo muito bem fechado. Pois bem, alguns segundos depois, chamamos minha avó e contamos a ela que, imediatamente levantou e acendeu as luzes. E saiu procurando pela casa toda, aquele suposto homem. Mas ela não achou nada. Só que assim, aquela noite ninguém dormiu direito. E no dia seguinte, minha irmã contou com mais detalhes sobre o que viu. Ela disse que estava acordada e olhando para a porta do quarto que estava aberta. E dava para ver na sala, e dava para ver ali na sala. E esse homem apareceu mexendo na bolsa da nossa tia, que estava numa mesinha por trás da porta. Esse homem era alto e usava uma bermuda grande. E ela disse que ele parou de mexer na bolsa e ficou nos observando por uns segundos. E logo se virou indo em direção ao banheiro da casa. Até questionamos a ela se, sei lá, ela não havia sonhado ou algo do tipo. Mas ela jura que não. Desde então, minha irmã evita de dormir na beirada da cama. E eu evito de olhar para as portas quando vou dormir, já que passei a dormir, ali na beirada da cama. E é isso, Leandra, esse foi o meu relato. Eu mesmo não vi o homem, mas a minha irmã jura que viu. Espero que você conte a minha história, amo os seus vídeos e ficaria feliz se você contar o meu relato no seu canal. Um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. Só que assim, eu fiquei em dúvida, será que realmente não era um ladrão, não? Tipo, vocês não deram falta de nada, porque tava mexendo na bolsa. Mas, acredito eu, que também se tivesse sido um ladrão, talvez naquela hora ali que a sua avó se levantou, eu acho que ela teria visto alguma coisa de diferente. Se não roubou nada da bolsa também, não era um ladrão, né? Porque se tivesse roubado, eu acho que aí faria sentido e aí não teria relato, tipo, questão do sobrenatural. Então, vai saber o que era. De repente, era algo que a sua tia tinha prometido para alguma entidade, alguma coisa do tipo, né? No caso, a tia que eu tô falando, a dona da bolsa. E às vezes essa criatura talvez veio, buscar o que ela havia prometido. Porque é bem estranho tá ali mexendo especificamente num bem material de uma pessoa e não ser um bandido. Porque acho que se fosse, sua avó teria percebido alguma coisa de diferente, né? Mas assim, bem estranho. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo. E o nosso próximo relato se chama A Véspera de Natal. Olá, eu me chamo Manuela e pode falar o meu nome. Gosto muito dos seus vídeos e resolvi mandar essa história que aconteceu comigo e com duas primas minhas no Natal. Pode ler os nomes e pode ler os nomes sem preocupação, os nomes que for aparecendo. Bom, era amanhã, véspera de Natal, e eu e mais uma prima tínhamos acordado cedo, pois minha mãe tinha ido no centro comprar as coisas para a véspera de Natal. E ficou só eu e minhas duas primas em casa. E eu e essa minha prima fomos para a sala para assistir desenho, enquanto nossa outra prima estava dormindo. E eu e Sara, a prima que estava na sala comigo, estávamos ali assistindo televisão, quando nós duas vê algo passando, correndo pela árvore de Natal que estava do lado da TV. Nós pensamos que era nossa prima que estava dormindo,
Só que quando chegamos no quarto, a nossa prima estava dormindo. E nós duas ali acordamos ela e contamos o que tinha acontecido. E ela jurou que não foi ela. Nós três então voltamos para a sala e fomos assistir. Até que teve uma hora que eu falei assim, brincando para as minhas primas: claro, pode entrar. Na hora que eu falei isso, eu senti uma mão no meu ombro e alguém sussurrando no meu ouvido: tá. Leandra, eu arrepiei inteira e eu estava de costas para a porta e minhas duas primas na minha frente. E estávamos sozinhas. E assim, após esse acontecimento, nós três fomos brincar no quintal. E ali já tinha se passado um tempo até que resolvemos entrar, né, pra dentro da casa novamente. E quando chegamos em frente à porta, ela estava meio aberta, mas eu lembro perfeitamente de ter deixado ela fechada. E era aquelas portas de correr, aí eu sei como. E bom, na hora que entramos pra dentro ali da casa, eu senti uma energia ruim. Passou alguns minutos, a minha mãe chegou e as coisas ficaram mais tranquilas e nada mais aconteceu. Bom, obrigada por ler, Leandro. Eu tenho muitas outras histórias com minhas primas e espero que você leia. Beijos. Olha, um beijo. Pode enviar mais relatos. E, gente, o que será que era isso? Mas, gente, não pode também, né? Quando a gente tá escutando esses barulhos, essas coisas assim dentro de casa ou ver vulto, a gente jamais pode falar que o troço pode entrar, porque aí a gente tá dando abertura pro negócio ruim entrar dentro da nossa casa. Não pode. Mas enfim, vamos pro próximo relato. E esse se chama O Anjo que Achou o Corpo da Minha Mãe. Olá, Leandra, me chamo Natália e vou te contar 2 relatos, mas que não aconteceram comigo e sim com a minha mãe. São relatos tristes e um pouco pesado. Aí fica a seu critério escolher como vai contar. Vamos lá. A minha mãe se chamava Maria e era a filha caçula do primeiro casamento do meu avô. E quando ela tinha apenas 5 meses de idade, minha avó descobriu, né, que meu avô estava tendo um caso com a vizinha que morava no sítio ali ao lado do deles. Pois naquela época eles moravam em um sítio que fica distante da cidade que a gente mora atualmente. Mas pois bem, minha avó, quando descobriu, tomou uma decisão muito impulsiva e e resolveu tirar a sua própria vida. Assim, dando um tiro em si mesma. Bom, quando isso aconteceu, foi uma grande assim, tragédia, né? Pois fora minha mãe, minha avó tinha outros 4 filhos que também eram bem pequenos. Bom, com isso, após a morte ali da minha avó, os filhos foram distribuídos, né, entre os familiares que se disponibilizaram a cuidar deles. E a minha mãe, para o seu azar, ficou com a sua tia, irmão do meu avô, que era uma mulher horrível. Foi assim uma maledite na vida da minha mãe. O tempo passou e quando minha mãe tinha ali por volta dos seus 5 e 6 aninhos, coisas sobrenaturais começaram a acontecer com ela. Podemos dizer que a minha mãe, assim, era tratada como a Cinderela pela sua tutora. Era forçada a limpar a casa, mesmo com a pouca idade que tinha. E já tinha responsabilidades grandes para o seu tamanho pequeno. E ainda era maltratada tanto pela sua cuidadora quanto pela filha mais nova dela, que tinha ali poucos anos de diferença da minha mãe. E assim, com tanto sofrimento ali acontecendo, com a minha mãe tão pequena, ela começou a receber visitas de um espírito toda madrugada, mas que não fazia mal algum para ela, apenas ficava observando, mas que mesmo assim faziam a minha mãe se tremer de medo com aquela presença. Minha mãe relatava que achava que aquele espírito era uma mulher, pois quando escutava aquilo se aproximando do lugar onde dormia, ela parecia ouvir sons de salto alto batendo no piso. E aquilo assim se repetiu por muitas noites, até que um dia o espírito resolveu se aproximar ainda mais da minha mãe e se sentou no colchão onde ela dormia. Neste dia, a minha mãe estava sozinha no quarto, pois suas irmãs de criação tinham ido posar na casa de uma madrinha que elas tinham. Bom, e nesse dia, com o espírito chegando mais perto, ela resolveu tomar uma atitude, porque já estava cansada de sentir medo toda a noite. Ela então se levantou e saiu correndo de casa, indo parar na casa de sua avó, que era a próxima à casa onde ela morava.
Nesta noite, a sua tutora percebeu sua saída e, sempre com atitudes muito agressivas, foi buscá-la com um pedaço de fio na mão. E trouxe minha mãe de volta, sussurrando muito ela com aquele pedaço de fio. Alguns dias se passaram e minha mãe, assim, já não estava recebendo mais aquela visita que tanto a assustava. Mas isso não significava que o espírito não estava indo naquela casa. O espírito só tinha mudado o quarto que visitava. E agora estava visitando a tutora da minha mãe, que não relatava as visitas, mas se mostrava estar perturbada. Bom, passado ali algumas semanas, a tutora da minha mãe chamou uma senhora para realizar uma sessão espírita na casa, para ver se aquele espírito parava de visitá-la. Mas a senhora deixou bem claro que não queria minha mãe participando daquilo. Porém, minha mãe, como toda criança curiosa, ficou atrás da porta, sondando e ouvindo tudo o que estava acontecendo. Minha mãe contava que aquela senhora tinha a voz baixinha e meiga e parecia ser um pouco frágil. Mas depois de alguns minutos do início da sessão, a voz daquela senhora tinha se transformado. Era uma voz um pouco mais grossa e parecia ser de uma mulher muito mais jovem. E um detalhe que eu esqueci de mencionar acima é que quando a minha avó morreu, ela tinha apenas 26 anos. O que fez minha mãe se assustar com a mudança. O que fez a minha mãe se assustar com a mudança de comportamento. E tudo isso fez com que a minha mãe se assustasse com a mudança de comportamento daquela senhora. Bom, nisso, a tutora da minha mãe fazia perguntas do porquê aquele espírito estava visitando tanto aquela casa e assim, porque estava visitando tanto aquela casa. E aí a senhora respondia com aquela voz firme que ela estava olhando a minha mãe, que se preocupava como ela estava sendo tratada. E seguiu a sessão com a tutora da minha mãe perguntando e o espírito respondendo. Até que o espírito ergueu a voz e disse que não queria mais ver aquela mulher espancando a minha mãe como ela fazia todos os dias. E que era para minha mãe ser tratada como as outras filhas dela. Bom, depois que ela disse isso, a senhora que incorporou o espírito voltou e as velas que estavam acesas se apagaram. Minha mãe, com medo de apanhar, saiu de trás da porta e foi para o seu quarto. Depois desse dia, a minha mãe tinha certeza que o espírito que a visitava era a sua mãe. E que, vendo seu sofrimento na mão daquela maledite, não ficou quieta. E veio para este plano para atormentar ela. Depois desse dia, as surras que a minha mãe levava todos os dias diminuíram. Não acabaram, pois aquela mulher era horrível, mas diminuíram bastante. Minha mãe considerava sua mãe falecida um anjo da guarda, que ajudou ela a aguentar uma infância muito conturbada. Os anos se passaram, minha mãe cresceu e virou uma mulher com muitos traumas que eram visíveis, e isso afetou sua vida inteira, inclusive nós, filhos dela. Minha mãe sofria de depressão, uma doença hoje muito falada, e que hoje as pessoas são mais empáticas ao falar nisso, né? Porém, na época que minha mãe tentava um tratamento, as pessoas eram muito ignorantes e não tratavam a depressão como doença, e sim como frescura. O que fez ela decair muito no seu tratamento. A minha mãe tentava suicídio com uma certa frequência, sabe? E já fazia parte da nossa vida os hospitais e UTIs aqui na cidade. Mas em dezembro de 2008, ela finalmente conseguiu. Eu tinha 13 anos na época e por muito tempo eu me culpei pela morte dela, pois no dia do acontecido, o meu pai tinha me deixado responsável por atender ela, pois ela já estava tomando, os tarjas pretas novamente e isso deixava ela muito instável. E foi no dia 17 de dezembro que tudo aconteceu. A minha mãe acordou feliz naquele dia, limpou toda a casa, fez o almoço e esperou meu pai chegar. Assim que tínhamos almoçado, ela se ajoelhou na frente do meu pai e pediu perdão por tudo que já tinha feito o meu pai passar com ela. Na hora eu me assustei com aquela atitude e achei até meio engraçado. Meu pai, sem paciência, saiu discutindo com ela, falou que era para ela parar de loucura. E aí voltou pro trabalho. Mas antes de sair me pediu, para ficar de olho nela e que aonde ela fosse era para eu ir junto.
Minha irmã chegou para almoçar também e a minha mãe repetiu a cena de pedir perdão. Minha irmã, assim como meu pai, meio ali sem paciência, discutiu demais com ela, saindo ali bufando de casa. E como era época de férias, eu ia ficar o dia todo em casa. E logo após o almoço, minha mãe disse que ia tomar um banho, que precisava resolver alguns assuntos. Eu já fui também trocando de roupa, né, para poder ir junto com ela. Aí ela terminou o banho, se arrumou e falou que era para eu ficar, pois ela não me queria junto. Eu, com um medo enorme, assim, né, de apanhar, bati o pé e fui atrás. E aí saímos andando a pé rumo ao centro da cidade. Já tínhamos andado ali uns 20 minutos e quando ela viu que eu não ia desistir, né, de seguir ela então resolveu passar na casa de uma tia minha, que fica próxima ao centro da cidade. E aí essa minha tia tinha uma neta bebê e eu sempre gostei assim muito de crianças, então eu fui no quarto e fiquei brincando com a bebê. Só que quando eu me dei conta, eu já não estava mais ouvindo a voz da minha mãe. Eu fui correndo ali na cozinha e só tava a minha tia. E aí eu perguntei logo, né, pra ela onde a minha mãe estava. E eu já fui perguntando ali com voz de choro. Minha tia então disse que ela tinha ido na lotérica e já voltava pra me pegar. E aí eu fui logo falando pra minha tia que meu pai tinha pedido pra eu não perdê-la de vista e que eu ia apanhar a hora que ele chegasse em casa por ter deixado ela sair sem mim. E minha tia ali falando, sem preocupação, né, que ela já voltava, que não precisava eu ficar nervosa. Mas como não tinha mais o que fazer, né, eu acabei ficando lá e esperando ela voltar. As horas foram se passando e quando eu já estava assim, quase anoitecendo, eu resolvi ir embora, pois pensei que talvez ela teria ido embora sem mim. Eu fui embora o caminho inteiro pedindo a Deus para ela estar em casa. Mas quando chego lá, meu pai já tinha chego do serviço e já perguntando ali aonde ela estava. E eu já estava chorando, falando ali que não sabia. Eu contei para ele o que ela tinha me enganado lá na minha tia. E bom, como era época de Natal, o comércio aqui da cidade tem o costume de ficar aberto até mais tarde. Então, a minha irmã tinha saído do serviço e ido no centro para comprar algumas coisas. Eu já sem saber o que fazer, liguei para ela poder ir embora logo, pois a mãe tinha sumido e não tinha voltado para casa. E aí começou, Leandra, a nossa luta por 9 dias procurando a minha mãe. Espalhamos cartazes, comunicamos todo mundo, né, que a gente conhecia sobre ali o desaparecimento dela e todos estavam em alerta. E nesse ano não teve como comemorar o Natal, pois era tanta angústia e tristeza pelo desaparecimento dela que ninguém tinha ânimo para nada disso. E bom, aqui na minha cidade tem um ponto turístico muito bonito, uma gruta que para quem acredita diz enxergar uma santa esculpida na pedra. E é um lugar muito bonito, porém assim perigoso, pois dentro dessa gruta tem um lago que aparentemente por cima ele é calmo. Mas após alguns metros de profundidade passa uma correnteza muito forte, pois é caminho de um rio. E apesar de ser um ponto turístico que alguns consideram abençoado, é um local escolhido por muitas pessoas que querem tirar a vida. A gente já desconfiava que a minha mãe pudesse ter tentado alguma coisa por lá, porque quando ela estava grávida de mim, ela tinha tentado se jogar lá, né? Já tinha tentado isso antes. Mas como estava embriagada, nessa época ela acabou não conseguindo pular a mureta de proteção que tinha. Pois bem, no dia 25, né, de dezembro, a gente resolveu fazer um mutirão de busca. Nós, filhos e meu cunhado e a família dele. Saímos pelos sítios que rodeiam esse ponto turístico perguntando se alguém tinha visto ela. E então resolvemos descer até a gruta para ver se tinha algum indício dela, sabe? E chegando lá, caiu uma chuva tão forte que não conseguimos nem sair do carro. Tivemos que voltar embora. E então, naquele dia, enquanto as outras casas comemoravam o Natal, na nossa era só choro e tristeza. E então meu pai, que não é um homem de demonstrar sua fé, pediu para Deus um sinal, onde nós poderíamos encontrar ela, pois já estávamos todos assim cansados, né, de procurar. E enquanto a gente procura a minha mãe, a polícia também tinha sido, né, comunicada do desaparecimento dela e também estava lá na busca por ela.
Bom, no dia seguinte, dia 26, a minha irmã foi atrás de um senhor que era voluntário no Corpo de Bombeiros, que tinha experiência em busca de corpos naquele ponto turístico. Esse senhor então pediu para levar a última pessoa que tinha visto a minha mãe, no caso eu. E fomos lá, eu, meus 3 irmãos mais velhos e o senhor voluntário. Chegamos lá de cara em um gramado antes da escada para a gruta. Achamos um pé de sapato da minha mãe. Nisso, todos nós já estávamos ficando assim muito nervosos, né? Mas o senhor manteve a calma. Disse que poderia ser talvez de outra pessoa. Bom, decidimos então descer até a gruta e chegando lá, o lugar estava assim muito sombrio e com um cheiro horrível. E lá embaixo no lago tinha um cachorro mestiço, pastor alemão. E ele estava nadando naquela água turva, sabe? E todo mundo achou aquilo muito estranho, pois não era comum ter animais lá. É um lugar afastado da cidade, sem falar que é bem difícil de descer ali na água, pois tem uma mureta de proteção e tem muitas pedras. Mas até hoje consideramos aquele cachorro um anjo, o sinal que meu pai pediu a Deus no dia anterior. Aquele cachorro, Leandra, puxava alguma coisa debaixo das pedras. Parecia ser um osso, pois era grande e era um negócio branco. Era um negócio esquisito, sabe? E vendo aquela cena, o senhor voluntário pulou a mureta com a desculpa de pegar o cachorro e tal, e já pediu para me tirarem dali e chamarem um bombeiro. E assim, ele já sabia do que se tratava, mas não quis assustar ninguém, sabe? Nisso, lá embaixo, nas pedras, vimos o outro pé do sapato. E era mesmo o da minha mãe, pois tinha a marca do joanete dela no sapato. E bom, naquele momento já sabíamos, né, o que tinha acontecido. Eu só tinha 13 anos e por um momento eu me vi sem chão. Nisso, minha irmã mais velha me puxa pelo braço e sai me puxando escada acima. Lá embaixo não dava sinal de celular, então tinha que subir quase que na rodovia para poder conseguir ligar para os bombeiros. Nisso, meu irmão sobe numa velocidade, passa por nós ali correndo e some na nossa frente. Eu não tinha forças para sair do lugar, pois eu estava em choque. Bom, o senhor voluntário, né, continuou lá embaixo esperando os bombeiros chegarem e aqueles minutos pareciam horas. Mas aí os bombeiros chegaram, aí junto, né, veio a polícia civil e depois de um tempo a polícia científica também estava ali. Pois, né, aquilo já se tratava de uma cena onde alguém, né, tinha perdido a vida. E sim, era minha mãe. Quando os bombeiros, enfim, conseguiram tirar o corpo debaixo da pedra, aquele cachorro subiu as escadas, deitou do meu lado e eu vi a lágrima sair do olho daquele cachorro. Parecia que ele estava, sei lá, entendendo, né, a gravidade da situação e a tristeza que tomava todo mundo, né, que ali se encontrava. E Leandra, logo que a polícia levou o corpo da minha mãe, aquele cachorro simplesmente desapareceu. Ele sumiu bem na minha frente e todos nós acreditamos que foi um anjo enviado por Deus e que ajudou a gente a achar o corpo dela. Foi muito triste, pois ela não pôde ser velada pelo avanço estágio de decomposição que já se encontrava. Foi enterrada no dia seguinte, no primeiro horário. Aquilo me deixou devastada por anos, mas o que nos confortou foi saber que nós conseguimos achar ela, né, saber onde ela tá, e que por mais triste que seja, a gente não ficou na dúvida se ela ainda estava perdida por aí. E agradeço a Deus por ter enviado, né, aquele anjo para nós. E essa foi a minha história, Lili, eu espero que goste. Eu dei uma resumida, senão ia ficar imenso. Mas o principal eu deixei. Obrigada, e quando for contar, quero que você me avise por aqui mesmo ou no Insta. Beijos, adoro você. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. Meus pêsames pelo que aconteceu com a sua mãe, gente. Eu achei essa história muito, muito pesada. E eu fiquei muito pensativa se essa história ia vir ou não pra coletânea de Natal, porque ela é pesada, né, gente? Só que eu achei interessante eu colocar, porque eu acho que fica como uma forma de ensinamento também, sabe? Às vezes a gente passa final de ano, sabe, brigando muito, discutindo por coisas tão pequenas, coisas assim tão bobas, né? E ao mesmo tempo que a gente fica
com picuinha e tal, tem uma outra família passando por coisas tão terríveis, igual foi a situação dessa família na época em que essa história aconteceu. Então, assim, eu achei interessante colocar na coletânea por conta disso, sabe? Pra gente dar bastante valor a pequenas coisas, a pequenas datas, assim, comemorativas, porque a gente, às vezes, esquece, né, que a vida é tão, né, tão rápida, é tipo um sopro. E... ai, esse relato muito pesado, muito triste. Sabe, ela ter falecido, ter deixado, né, a minha seguidora, que era bem pequena na época. Mas é difícil julgar, né, gente, porque a dor é terrível, terrível. Só quem já teve depressão sabe como é pesado, como é puxado aguentar a barra de ter depressão. Então, assim, ai, bem pesado, né? Então vamos pro próximo relato, né? Tomara que esse seja um pouco mais leve. Mais uma vez, muito obrigada por ter enviado o relato, tá bom? Gente, esse se chama A Casa Demoníaca. Meu Deus, não é leve, não tem como ser leve com esse título, mas vamos lá. Olá, Leandra, pra mim... Deixa eu só beber uma água, gente. Olá, Leandra, pra mim é uma enorme alegria estar escrevendo essa história. Amo seu canal e assisto ele todos os dias, enquanto eu como. Bom, venho dizer que pode ficar tranquila que todos os nomes que irão aparecer estão trocados. Bom, eu vivia trancada em casa, do tipo que assim, eu não saía pra nada. E quando eu saía, era pra ir pra casa da minha tia, pra passear com os meus pais, etc. Na época, eu era muito nova. Quando eu comecei a enxergar as coisas... Na época, assim, eu era muito nova, quando eu comecei a enxergar as coisas de outra maneira. Sinceramente, eu escutava muitos barulhos estranhos. Eu via ali sombras passando por mim, só que eu não ligava muito. E bom, eu gostava de brincar no quintal de casa e como o muro era baixo, eu conseguia ver as outras casas que tinham por ali. E eu fiz até uma amizade de janela, coisa de criança. Então toda noite eu ia pro quintal falar com a Maria, essa amiga que eu fiz. Ela deixava a janela aberta e a gente se falava. O único problema era que assim, eu não entendia o que ela falava, pois a distância era grande. Então não tinha como entender. Mas ainda assim dava para se comunicar. Teve uma noite específica que a Maria não apareceu e eu achei aquilo bem estranho, pois todas as noites ela aparecia. E por que, né, daquela vez não? Achei estranho, mas ok. Entrei em casa e fui dormir. No dia seguinte, à noite, eu fui ver a Maria e mais uma vez ela não estava. E o mais estranho era que tinha um cara alto parado, assim, olhando em direção a mim. E eu até achei que era o pai dela. Mas foi quando percebi, e quando eu percebi assim, né, que não era ela, era uma outra pessoa, a janela se fechou. Então eu entrei em casa. Passou ali 2 meses e nada de Maria aparecer. E aí eu falei com a Betina, minha avó. E ela disse que talvez Maria estivesse viajando. Só que nada explicava o fato daquele homem estar parado na janela. Bom, na noite seguinte eu fui ver novamente para ver se Maria dava ali algum sinal de vida. E cara, adivinha quem estava lá? Pois bem, aquele mesmo homem que eu vi há um tempo atrás. Só que dessa vez ele parecia estar com raiva. Ele olhava fixamente para mim, atrás da janela. E dava para ver que dentro da casa da posição ali dava para ver dentro da casa da Maria. E a casa estava um pouco suja e tinha uns símbolos estranhos na parede. Símbolos esses que eu não entendi muito bem. E continuei ali encarando o homem. Chamei os meus pais e contei para eles o que eu vi. Só que quando eles olharam para a janela ali de Maria, não tinha absolutamente ninguém. Só que assim, como assim? Eu vi ele. Não é possível que eu esteja, né, ficando doida. Mas tá bom. Deixei isso passar, até que deu umas 5 semanas. Eu fui ao quintal para tirar algumas roupas do varal. E sem querer eu olhei para a janela de Maria. Não tinha ninguém, nem o homem que eu vi há um tempo atrás, muito menos Maria. Então, dessa vez, tive tempo de olhar melhor o que tinha lá dentro. E parecia estar tudo normal. Só que quando eu estava quase entrando dentro da minha casa, eu comecei a escutar uns gritos vindo lá da casa da Maria. Eram gritos estranhos, mas ao mesmo tempo de arrepiar. Eu escutava uma voz de criança,
não tinha certeza, né, se era de Maria. Mas corri para dentro da casa, toda assustada. E, enfim, essa situação passou e ali passou algumas horas e eu fui dormir. E nisso que eu dormi, eu sonhei com o rosto de Maria e nesse sonho o rosto dela estava com vários símbolos e marcas. E a cabeça dela estava cortada. E ela no sonho me dizia para mim fugir, pois aquele homem ia matar a minha família inteira. Bom, eu acordei ali no meio da madrugada, bebi uma água e voltei a dormir. Na manhã seguinte, aquele homem estava na janela, só que ele não estava olhando para mim. Eu vi com os meus próprios olhos um corpo lá dentro. Quando ele se deu conta que eu vi, ele olhou para mim com um olhar do tipo, fique calada. Eu entrei em desespero, comecei a chorar e meus pais vieram me socorrer. Eu não sabia explicar o que era aquilo e fiquei ali travada e acabei travando na hora. Isso me deixou com um trauma de nunca mais ir ao quintal de casa. Os dias foram se passando e eu ainda não conseguia tirar aquele cenário da minha cabeça. Eu comecei a passar mal, tive assim vários pesadelos e até comecei a falar sozinha. E Leandra, sério, eu te juro por Deus que eu comecei a acordar com uns leves cortes no braço. Os meus pais me perguntavam o que era, só que eu dizia que não sabia. Bom, passaram assim meses até que chegou o Natal. Dia de comemoração, então assim, todo mundo estava feliz e comemorando e etc. E eu acho o Natal a melhor época do ano. E bom, conversa pra lá, conversa pra cá. Os meus pais inventaram de fazer a festa no quintal. E bom, como eu tinha, passou ali muito tempo, eu tinha até esquecido um pouco dessa história. Eu acordei e todo mundo da minha família estava no quintal. E eu fui pra lá também, né? E tava ali com o pessoal da minha família, tava comendo. Até que eu percebi que começou a sair um líquido preto em um buraco pequeno que tinha ali perto. E aí eu avisei pro meu pai e ele foi e tampou. Bom, foi quando eu me deparei com aquele mesmo homem olhando fixamente pra mim. E ele estava com uma faca e parecia que ia, sei lá, estragar aquela noite. Assim, sei lá, eu não liguei muito, não. Eu olhei assim, tal, vi a situação, mas a festa continuou. E acabou que a festa foi noite adentro e todos amanheceram ali festejando, menos eu e os meus primos. Bom, quando todo mundo foi embora, eu olhei para aquela casa e não existia nada ali. Era simplesmente só mato. E eu fiquei tipo assim, oi? Tipo, o quê? Não tinha uma casa ali? Tá, assim, eu fiquei bem assustada e os traumas voltaram. Quando passou uns dias, eu descobri que aquela casa tinha forças demoníacas. Aquela casa simplesmente era feita para rituais satânicos. A Maria, a menina que eu falei, realmente existiu. Porém, a família dela, toda a família dela foi morta e acabou que só sobrou ela. E os sinais que ela fazia para alertar porque ela ia ser a próxima. E aí aquela casa tinha vários símbolos do bicho ruim e os sonhos que eu vinha tendo eram, sei lá, avisos. Porque sabe lá o que ia acontecer comigo e com a minha família. Essa casa era sobrecarregada de coisas ruins. E aquele tal homem parece que ele sacrificava bebês para, sei lá, ser imortal. Sabe como eu descobri isso? A minha família é ubandista. A minha mãe é de Oxum e Oxum avisou tudo o que ia acontecer comigo e com a minha família se eu não me mudasse urgente da casa em que a gente morava. E aí Oxum disse que tinha uma hora e uma data em que eu ia morrer. E nas paredes dessa casa estava escrito, volte querida, você não sabe o que espera por você. E bom, na parte esquerda da parede estava escrito, eu te observo enquanto dorme, querida. E bom, quando descobrimos tudo isso, eu fiquei em choque e tive que fazer terapia por 3 anos. Mas o que importa é que eu e minha família estamos bem, vivendo nossa vida e em paz. E sinceramente, Leandra, espero que aquela coisa não volte a infernizar a minha vida. E aí o relato acaba por aqui e, gente, eu não entendi, calma aí. Você, no caso, vocês continuaram na casa ou vocês saíram? Não entendi.
mocinha que enviou o relato. Se você estiver vendo a coletânea, assistindo o vídeo, coloque aí nos comentários se vocês continuaram na casa ou se vocês saíram. E ficou, tipo, meio confuso também. Então, essa casa, ela existia ou ela não existia? Tipo, talvez existia, mas você via ela de uma forma e depois passou a ver de outra. Achei bem confuso. Então, qualquer coisa, você escreve aí nos comentários. Bom, o nosso próximo relato se chama... esse aqui tá sem assunto. O título tá escrito sem assunto, mas vamos lá. Olá, Leandra, me chamo fulano e queria que não revelasse meu nome. Não, ela colocou embaixo. O nome do relato é A Voz que Salvou a Minha Mãe. Então, esse relato tem nome, sim. Leandra, em 2022, eu tive a pior experiência da minha vida. A minha mãe, ela tem um problema psicológico que faz ela virar outra pessoa quando está sem o medicamento. E, além disso, ela também tem diabetes. E, Leandra, em dezembro de 2022, a minha mãe, ela teve um ataque psicótico. E eu lembro que isso foi no dia 17 de dezembro. E foi a pior coisa da minha vida, já que eu nunca tinha visto ela naquele estado. Era uma noite normal e ela estava um pouco estranha, mas nem liguei. Até porque, como eu falei, eu não tinha experiência, não tinha vivido essa experiência antes. E bom, nesse dia ela me acordou ali de madrugada, exatamente às 3 da manhã. E nisso ela começou a passar mal. E aí ela ia no banheiro e voltava, até que do nada ela caiu no chão de joelhos e começou a gritar pedindo socorro. E eu ali sem entender nada e assustado, levantei da cama e na hora que eu vi ela do jeito que ela tava, eu senti uma coisa tão ruim que eu nem tive forças pra levantar. Pra poder ajudar, né, a levantar ela. Eu só sei que eu fiquei paralisada vendo ela lá e depois disso a minha mãe ficou assim, e depois disso a minha mãe até ficou bem, Leandra, mas foi uma coisa assim que me deixou traumatizada. Bom, passou os dias e ela foi ficando até um pouco mais estranha. E então eu e minha irmã decidimos levar ela para nossa tia, que mora em uma cidade vizinha. Chegando lá, parece que tudo piorou. E aí foi no dia 20 que tudo ficou ainda mais maluco pra mim, sabe? A minha tia estava com visitas na casa, até porque era quase véspera de Natal. E estava minha tia e outras pessoas na sala assistindo o final da Copa do Mundo. E eu e minha mãe estávamos na cozinha e ela pediu pra ir pra sala. E aí, chegando na sala, ela deitou no sofá e ficou. Bom, pensamos que ela, sei lá, estaria cansada, até porque o psicológico estava abalado, né? Só que foi aí que tudo começou. Eu fui até a cozinha, peguei meu celular, né, pra poder falar com a minha irmã e dar notícias de como estava a minha mãe. E assim que eu soltei meu celular, eu escutei uma voz atrás de mim, que me fez arrepiar, me arrepiar todinha. E essa voz, ela falava as seguintes palavras: vai até ela e veja. Assim que eu escutei, eu gelei, porque a voz parecia a de um tio nosso que já era falecido. E esse nosso tio, ele era marido dessa nossa tia, né, que estávamos na casa dela. Bom, e assim que eu cheguei na sala, eu fui direto para minha mãe. E quando eu encostei nela, ela estava gelada. E aí eu falei com a minha tia sobre, né, e ela apenas pensou que, sei lá, minha mãe estava dormindo. Mas eu insisti que o meu primo fosse até ela e sentisse a pele dela que estava gelada. Esse meu primo, graças a Deus ali, era bombeiro. E aí acabou fazendo um chamado para a central. E assim que eles chegaram, mediram a glicose da minha mãe. Leandra, estava 489 a glicose. Por pouco ela não foi dessa para melhor. Levaram ela para o hospital e lá ela ficou. E assim que ela chegou no hospital, internaram ela, né, por causa dos problemas psicológicos. E aí ela passou o Natal e o Ano Novo internada. E hoje em dia, assim, se não fosse a voz que falou comigo, e eu acho que se não tivesse sido a voz que falou comigo... E hoje, se não fosse a voz que falou comigo, talvez ela não estivesse aqui. Eu sou muito fã e por isso decidi mandar este relato, já que acho que pode ter a ver com o mundo espiritual. E aí o relato acaba por aqui. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E eu também acho que... Não, com certeza, né, gente? Foi provavelmente
ali, assim, pela forma como você falou, pode ser que era esse seu tio, né, que faleceu. Então, assim, com toda certeza foi uma ajuda espiritual, sim, né? Mas é isso, muito obrigada por ter enviado. E agora a gente vai pro próximo relato. Deixa eu só achar aqui que eu me perdi. Ah, tá, esse se chama A Casa Cor-de-Rosa Maldita. Um relato. Eu acho que era a pessoa que escreveu errado, mas tá bom. Oi, Leandra, tudo bem? Acho que, deixa eu ver se pode falar, não pode. Meu nome é Laura e não me importo de compartilhar o meu nome. Hoje eu tenho 22 anos, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha cerca de 5 anos. No início de 2007, meus pais e avós maternos decidiram alugar uma casa maior em Curitiba, Paraná, para que pudéssemos morar todos juntos. A nova casa ficava em um bairro mais afastado e, quando a vi pela primeira vez, um arrepio percorreu o meu corpo. Era uma casa de um rosa clarinho, quase inocente, mas algo na atmosfera me deixou inquieta. Assim que nos mudamos, a energia da nossa casa a energia da nossa família começou a mudar. Um frio inexplicável se instalou em mim. É como se uma sombra estivesse sempre por perto. Eu passei a sentir um medo profundo de tudo, desde os cantos da casa até os sussurros do vento. Eu não conseguia ficar sozinha em nenhum cômodo, e o simples ato de dormir se tornou um verdadeiro tormento. Eu sentia a presença de algo. Algo que estava sempre observando, sempre ali, né, à espreita. Nas semanas seguintes, nossa vida se transformou em um pesadelo. A primeira tragédia foi a doença da minha avó materna. Ela começou a desmaiar, era assim, incapaz de comer sem vomitar. E quando a levamos ao médico, o diagnóstico foi devastador: câncer de pulmão em estágio terminal. Logo em seguida, meu avô paterno sofreu um ataque cardíaco e precisou ser operado às pressas. Na mesma semana em que ele voltou do hospital, a tragédia se abateu novamente. Minha avó materna e minha tia, que estava apenas de passagem, foram atropeladas na frente da casa. A cena foi horrenda. A minha avó foi arremessada a vários metros de distância, aterrissando no quintal da minha bisavó. Os gritos ecoaram na rua enquanto ela lutava contra ferimentos gravíssimos. Minha tia sofreu traumatismo craniano e teve que levar mais de 20 pontos ali na cabeça. Bom, com o caos à nossa volta, a minha mãe começou a sofrer de dores de cabeça insuportáveis. Meu pai perdeu o emprego e a atmosfera em casa se tornou sufocante. Eu, por minha vez, adoeci gravemente e parecia que algo estava me consumindo por dentro. A comida não me interessava, eu não brincava e a sede constante me fazia vomitar. E em questão de semanas, eu perdi cerca de 15 quilos. Uma noite, enquanto assistia a TV, tudo escureceu. A visão foi embora de repente e a sala foi tomada por um silêncio aterrorizante. Eu gritei pela minha avó, desesperada, enquanto as sombras dançavam ao meu redor. Os meus pais me levaram para o pronto-socorro, onde fui diagnosticada com diabetes tipo 1, com a glicemia em 675. O hospital se tornou meu novo lar e voltei para casa com a sensação de que o verdadeiro terror ainda me aguardava. Assim que retornei, os sentimentos de medo e agonia se intensificaram. Um dia, ao voltar ali da escola, eu encontrei todos os meus bichinhos de pelúcias dispostos em um círculo no chão. Ninguém na casa poderia ter feito isso, e o pânico tomou conta de mim. Uma presença parecia estar se divertindo com o meu medo. Uma experiência que eu nunca vou esquecer ocorreu quando eu saí com a minha mãe e meus avós, deixando meu pai sozinho em casa. Ele estava sentado na cadeira de balanço assistindo ali o futebol, quando subitamente a cadeira parou no meio do movimento, como se alguém estivesse segurando. A televisão apagou e, ao tentar se levantar, ele percebeu que estava completamente paralisado, preso em uma prisão invisível. Em desespero, olhou ao redor e viu a porta da frente ali abrir com um estrondo, revelando um enorme cachorro preto que ele nunca havia visto antes, sendo que tínhamos apenas um labrador branco. O cachorro girou em torno dele enquanto assim o medo tomava conta de seu coração.
Assim que o cachorro saiu, a porta se fechou, a televisão ligou novamente e ele finalmente conseguiu se mover. Bom, ao chegarmos em casa, eu encontrei meu pai sentado do lado de fora, pálido e aterrorizado, sem coragem de entrar dentro da casa novamente. Bom, os eventos sobrenaturais continuaram a escalar em intensidade. Até que na véspera do Natal de 2007, enquanto almoçávamos, uma onda de terror tomou conta de mim. Eu perdi o controle do meu corpo e comecei a tremer violentamente. Minha mãe, achando que eu, estava brincando, pediu para que eu parasse, mas eu consegui gritar que não era uma brincadeira. Os meus pais, em pânico, me levaram ao quarto deles, onde minha glicemia foi medida e estava em 24. Eu estava em um ataque hipoglicêmico. Enquanto minha mãe corria para chamar a ambulância, meu pai tentou injetar glucagon em mim. E foi nesse momento em que as sombras ganharam vida. Seres demoníacos com rostos distorcidos e olhos malignos começaram a surgir de todos os cantos. Assim, de todos os cantos do quarto. Cercando-me como se estivessem esperando pela minha morte. Bom, com apenas 6 anos, eu agarrei meu pai com tanta força que arranhei as suas costas, desesperada para me manter conectada à realidade. Bom, a injeção começou a fazer efeito e quando a ambulância chegou, o medo ainda estava presente. Eles trataram os ferimentos do meu pai, que ficou marcado pela experiência. Bom, poucas semanas depois, decidimos nos mudar, deixando para trás aquela casa marcada por tantas tragédias e horrores. Um beijo muito grande e adoro os seus relatos. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E eu acho que vocês ainda aguentaram foi muito, porque pelo que ela escreveu, gente, eles passaram por muita coisa na casa. Acredito que essa do Natal tenha sido assim, o ponto final, tipo, não, chega, não vamos aguentar mais esse tipo de coisa e vão ser mandados aqui. Mas como que pode, né? Tem umas casas, gente, que acaba mesmo com a vida das pessoas, né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Vamos pro próximo. O dia que ouvimos um rosnado de cachorro. Olá, Leandra, tudo bem? Eu espero que sim. Me chamo Isabel e não há problema algum em dizer o meu nome. E é meu nome verdadeiro. Vai aparecer outros nomes no relato e não tem problema nenhum em dizer, pois eles são... não tem problema nenhum em dizer e eles são todos nomes verdadeiros também. Bom, essa história ela aconteceu comigo no Natal de 2016. Eu tinha mais ou menos 5 meses que eu estava com o meu atual marido, que na época era namorado, o Júlio, nome dele. E aí eu fui passar o primeiro Natal na casa da família dele. A casa tem assim uma energia um pouco pesada, pois meu sogro é alcoólatra. E parece que sabe a energia ruim, E ele parece que sabe a energia ruim que traz pra... Peraí, não entendi. E parece assim que sabe a energia ruim, ele que traz pra casa. Ou sei lá, algo veio com eles da antiga casa que eles moravam. Pois lá nessa antiga casa a energia era super pesada e eu já escutei vários relatos dos irmãos do meu marido. E dele também. Eu até posso contar se quiser. Qualquer coisa manda em outro e-mail. Bom, voltando ao relato. Como eu disse, a energia da casa é super pesada. Mas assim, nunca presenciei nada lá, né, até o Natal de 2016. A gente tem o costume de fazer churrasco e ficar curtindo, sabe? E bom, quando chegou um certo horário, a gente abaixou ali o som, né, e fomos sentar na sala. E ficamos lá conversando, eu, meu marido Júlio, a irmã dele, Jéssica, e o marido dela, o Rafael. Estava todos assim sentados na sala, jogando ali conversa fora, até que meu sogro e minha sogra meu sogro e minha sogra já tinham ido se deitar. Até que estávamos ali conversando, e foi quando ouvimos um rosnado de cachorro, sabe? Aqueles tipos, rosnado de cachorro grande, era um rosnado assim grosso. E eu não sei assim, se deu para entender, mas ouvimos esse rosnado, né? E até aí tudo bem, pois achamos que, estávamos, ouvindo coisas. Pois estávamos todos ali, né, um pouco alterados, né, por conta da bebida. Mas pasmem, minha sogra ouviu também esse rosnado. E assim, minha sogra não tinha bebido, né, pois ela tem diabetes, então ela não bebe.
E nisso ela saiu do quarto xingando, achando que a gente tinha, sei lá, colocado algum cachorro ali dentro da sala, pois meus sogros não têm cachorro. E na hora que ela saiu do quarto, ficamos todos assustados, pois não foi, né, só a gente que escutou. Pois, como eu disse, nós achamos que era, sei lá, coisa da nossa cabeça, pois estávamos um pouco alterados ali por conta da bebida. A gente só ouviu uns 3 rosnados. E o rosnado era como se o cachorro, sei lá, quisesse avançar em alguém. Mas nós criamos coragem e fomos ver e não tinha nada. Ah, você pode estar pensando, sei lá, na rua deve ter algum vizinho com um cachorro grande e tal, mas não tem. Até tinha, mas assim, morava lá no final da rua. E a vizinha dele, ali, né, tinha um shih tzu. E você sabe como esses cachorros, né, não tem um rosnado ali muito forte, como de, sei lá, um cachorro grande. E bom, até hoje nós ficamos nos perguntando de onde veio esse rosnado. E por quê também, né? E aí um detalhe que eu esqueci de mencionar. No cômodo de onde veio o rosnado, estava cheio de baba no chão, como se realmente tivesse um cachorro ali com muita raiva, rosnando para avançar em alguém. Bom, esse foi o meu relato, eu espero que leia e goste, e esse relato aconteceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Ó, um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. E, gente, se tinha até a baba do cachorro, eu já acho que o negócio ficou um pouco mais sério. Porque até então eu tava pensando, talvez tenha alguma explicação. Mas, gente, será dentro de um cômodo e tava uma baba ali, então assim, só Deus sabe o que era, meu Deus do céu. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama O que Aconteceu Naquele Natal. Olá, Leandra, tudo bem? Me chamo Ceci e te acompanho há pouco tempo. Mas sou fascinada e adoro o seu conteúdo. Obrigada. Bom, há poucos dias, conversando com minha amiga, eu me lembrei de algo que aconteceu no Natal do ano passado. Algo bem bizarro que me deixou sem dormir por alguns dias. Digo isso porque esse acontecimento envolve outras razões. Bom, não queria enrolar muito na introdução, mas preciso explicar um pouco da história que existe por trás deste acontecido, para que vocês e seus seguidores possam entender. Bom, faz pouco mais de 2 anos que eu voltei a morar no meu estado natal, Ceará. E durante esse tempo, um tio da minha amiga foi assassinado dentro da casa em que ela mora hoje. Não darei detalhes porque foi um crime bem pesado. Mas enfim, desde então, essa amiga minha se mudou com seus pais e seus irmãos para a tal casa. E a mãe dela é minha madrinha. Bom, com pouco tempo eu acabei fazendo, amizade com ela e assim, passamos a conviver mais. Então, no Natal de 2023, ela veio passar junto com a minha família, já que somos muito amigos, principalmente nossas mães. E a partir daqui, se for preciso citar nomes, estarão trocados. Era por volta de 1h da manhã, quando eu e os meus primos, juntos com essa minha amiga, resolvemos ir para um depósito do meu tio-avô para contarmos histórias de terror. Coisa de adolescente, né? Mas aí, a irmã da minha amiga, a Júlia, não queria. Ela começou a chorar porque queria brincar de Uno, mas assim, todo mundo queria contar histórias. Então, ela ficou sentada dentro do bar enquanto fomos para dentro do depósito. E detalhe, lá dentro não tinha energia, então estava tudo escuro. Bom, nós sentamos e começamos a contar lendas. Até levamos na brincadeira por um momento. Rimos ali e continuamos contando. Enquanto isso, Júlia continuava lá do lado de fora. Guardem essa informação. Em certo momento, aquela minha amiga, irmã de Júlia, perguntou se Thaís, outra amiga nossa que estava presente, sabia da história da casa dela. E aí a Thaís disse que não. Então minha amiga começou a contar as coisas que via. Inclusive daria uma coletânea só de relatos dessa casa. Minha amiga começou a contar e o clima no depósito mudou totalmente de uma hora para outra. Até que meu primo Jonas perguntou à minha amiga se o tio dela tinha morrido por engano ou porque era culpado. E isso foi enquanto ela contava sobre ver esse tio pela casa. Além do irmão mais novo dela também, além de que o irmão mais novo dela também o via. Bom, no momento em que Jonas fez a tal pergunta, a irmã da minha amiga Júlia entrou no depósito, muito estranha. Sem expressão e chamando o irmão múltiplas vezes de mentirosa.
Minha amiga contava o que via na casa e Júlia repetia sem fixar o olhar em nada e ficava falando: mentira, mentirosa, não mente. E bom, por um momento achamos engraçado, mas depois, quando percebemos o olhar esquisito da Júlia, começamos a ficar com medo. Eu lembro de ter sentido alguma coisa passar por trás de mim, me arrepiando, sabe? Minha outra prima disse ter tido a mesma impressão, inclusive da cruz que tinha no depósito estar se mexendo. Minha amiga também relatou algo pegando na cintura dela, mas ninguém estava ao lado dela. Enfim, enquanto Júlia continuava a chamar a irmã de mentirosa, minha amiga resolveu parar de falar sobre o tal tio, já que a Júlia estava muito estranha, sabe? Não parecia ela. Meu primo Jonas se levantou do chão e colocou a lanterna do celular apontado para a Júlia. E Leandra, a expressão daquela menina era totalmente sem vida. Ela não piscava e só olhava para o chão, sem dizer mais nada, sabe? Nadinha mesmo. Jonas então desligou a lanterna e voltamos a conversar sobre, como Júlia estava esquisita e como o clima na sala estava pesado por conta da situação. E bom, peraí que eu me perdi. Bom, até que do nada, no Instagram ali do meu primo, começou a tocar uma música de Nossa Senhora Aparecida. E então Júlia começou a chorar descontroladamente, dizendo que a garrafa no canto da sala estava se mexendo. Ficamos assustados e sem entender se Júlia estava falando sério ou não, até que realmente vimos a tal garrafa se mexendo. E aí o medo tomou conta e saímos correndo do depósito. Bom, no outro dia, pela manhã, resolvemos perguntar a Júlia se ela lembrava do que tinha acontecido na madrugada e, pasmem, ela contou uma história totalmente diferente. Disse que tinha entrado no quarto com a gente, que brincamos e estávamos rindo muito. Que saímos ali da sala e fomos dormir. Mas ela só entrou na sala muito tempo depois de termos entrado. Nem na porta ela ficou. E ela não lembra de ter visto a garrafa mexendo e muito menos de ter chamado a irmã dela de mentirosa. Ela lembra de coisas assim aos quais ela não estava presente, como se fosse nossa memória, não a memória dela. E bom, antes de finalizar, preciso esclarecer algumas coisas que possam estar relacionadas ao que aconteceu. Assim, nem Júlia, nem o irmão mais novo dela na época eram batizados, e tanto ela quanto o irmão viam coisas relacionadas a esse tio. Minha amiga sempre conta de aparições e coisas esquisitas que ocorreram na casa. E o clima lá é bem ruinzinho mesmo, bem negativo. Sei que o relato não foi pesado, mas foi um momento muito bizarro. Ainda mais pelo histórico dessa minha amiga. Inclusive, já presenciei outras coisas sobrenaturais, mas nenhuma como essa. Espero que leia em alguns de seus vídeos e seria incrível, já que tenho muitos relatos. Alguns bem pesados, envolvendo casa, as quais já morei, e histórias de família. Inclusive uma que morro de medo toda vez que a minha mãe conta, de tão bizarra que ela é. Enfim, Leandro, um beijo e muito sucesso pra você. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, ela não mencionou ao decorrer, do relato, mas isso aconteceu no Natal, tá? Por isso o título, que aconteceu naquele Natal. Foi na noite do Natal e eles tiveram a ideia de ir pra aquele lugar lá pra poder, o depósito do bar do tio dela, pra poder conversar as histórias. Só tô falando pra ficar claro, porque às vezes vocês podem não ter entendido, mas foi isso. Ai, deixa eu só voltar aqui, porque eu me perdi. Acho que agora é o último relato, sim, é o último relato desta coletânea. Esse se chama O Lobisomem no Natal. Oi, Lili, meu nome é Maria e não há problema nenhum em você citar o meu nome e qualquer outro que aparecer no relato. Decidi mandar este relato por estar bem próximo do Natal. Acho que já enrolei demais, não é mesmo? Então vamos para o relato. Bom, era dia 21 de dezembro de 2015 e minha família decidiu passar o Natal nessa nossa fazenda, que tinha sido trocada pela casa dos meus avós nesse mesmo ano. Partimos no dia seguinte por volta de umas 5:30 da tarde e chegamos lá por volta das 6 da noite. A fazenda é bem afastada e demorava uns 30 a 40 minutos para chegar lá. Fomos eu, minha prima, minha irmã, meus pais, que na época estavam juntos, o meu tio, sua namorada e meus avós. Eu e minhas primas fomos assistir um filmezinho de Natal após tomar um banho, esperando a vovó levar a pipoca para comermos. Nos 2 primeiros dias não ocorreu nada demais.
já no dia 24, pela manhã, acordei por volta das 3 da manhã, junto com a minha avó. Mais diferente dela, eu acordei com um estrondo do lado de fora. Parecia que era algo muito pesado, mas assim, muito pesado mesmo, Leandra. E assim que levantei, cutuquei a minha prima, que só virou pro outro lado. Então eu só levantei e fui pro lado de fora. E eu levei um tremendo de um susto com a minha avó na cozinha, que segundo ela, nem tinha saído da casa. Então, como assim, eu não sou doida, né? Chamei ela para ir comigo, dando a desculpa que eu esqueci o meu livro lá fora. E Leandra, eu acho que ela só foi por eu ter quase ajoelhado no chão para ela ir comigo. Ao chegar no lugar onde eu tinha escutado tal barulho, tinha uma marca de algo que eu não consigo até hoje dizer com precisão o que era. Bom, pela tarde foi mais tranquilo. Só uma coisinha aqui e outra ali, mas fingíamos não estar vendo nada. Começamos os preparativos para a noite e a minha Dindinha, né? Minha Dindinha, minha tia e seus 2 filhos, que são meus primos, chegaram na fazenda. Para a noite, né? Ali do dia 24. Bom, finalmente chegou a noite mesmo e eu e as outras crianças estávamos animadas para, né, ganhar os presentes. Até que quando foi exatamente 22 horas, estávamos comendo e conversando na varanda fechada que tinha ali da fazenda. Até que eu e minha prima chamamos os nossos primos, Bruna e Iago, que já eram mais velhos, e chamamos eles para brincar de pique-pega lá fora, do lado de fora da varanda. E durante ali a brincadeira, eu vi uma espécie de cachorro, mas era um cachorro muito grande e preto. E um cheiro de carniça tomou conta do lugar. Eu fiquei com enjoo e com muito medo do animal, se é que posso chamá-lo assim. Então falei que ia até o banheiro e que não estava muito bem. E aí os meus primos entraram ali na varanda comigo. Bom, assim que entramos, eu nem consegui ir ao banheiro, pois já nos chamaram para poder rezar, pois já tinha dado ali meia-noite, né? E bom, rezamos. E nisso que começamos a rezar, o telhado começou a balançar cada vez mais. E a cada oração, né, ele balançava mais e mais. E eu já sabia o que era. Mas minha Dindinha, que é muito religiosa, dizia que era o inimigo tentando nos calar. Até que caiu uma das telhas, o que assustou a todos que estavam ali. Eu comecei a rezar o credo mentalmente e acho que todos ali, todos que estavam ali também rezavam alguma oração mentalmente. O meu tio então lembrou-se dos presentes, dizendo que provavelmente o Papai Noel já tinha levado os nossos. Os meus primos me chamaram e eu decidi ir pensando o seguinte: se eu sair daqui nesse momento, acho que não vai ocorrer nada comigo. Mas acho que você já pode imaginar que eu estava muito errada. Bom, os meus primos foram na frente e eu logo atrás de todos eles. E assim que eu saí da varanda, o bicho pulou em mim, me dando meio que um empurrão muito grande. Eu virei o meu pé e acabei caindo em cima do mesmo. E o lobisomem veio para cima de mim e os meus primos correram para dentro enquanto os adultos tentavam de alguma forma me ajudar. E eu estava eu acho que é com uma blusa de frio, o que impediu o animal de conseguir me arranhar. E acho que aquilo o deixou muito irritado, o que fez com que ele parasse de tentar me machucar e saísse correndo. E bom, uma coisa que eu esqueci de citar é que eu estava chorando e dando gritos agonizantes. E o meu tio estava tentando matar o lobisomem, então ele atirou contra aquela coisa no mínimo umas 12 vezes. Só que nenhum desses tiros afetou o bicho. E bom, assim que ele saiu de cima de mim e foi para o meio ali do mato, eu não estava conseguindo me levantar, então o meu tio me pegou e me colocou dentro de casa. E esperou todos entrarem ali com as coisas para poder trancar a porta e colocar uma poltrona que ficava na cozinha atrás ali da porta, né, como proteção. Bom, os presentes ele pegou por nós. E agora não sei se foi o tio ou se foi o lobisomem, mas enfim. Esse é o meu relato. Leandra, amo muito você e o seu canal. Te sigo em todas as suas redes sociais. E nunca pare de postar. Obrigada por ler e se você postar, peço que mande o link para que eu possa assistir. Um beijo e muito sucesso. Um beijo
Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, que relato doido, né? Esses negócios de lobisomem no interior é muito, muito comum mesmo. Então, assim, não, eu acredito fielmente que tenha sido verdade. Só que eu fico pensando, por que será que ele escolheu pra atacar você, né? Vai ver, ele olhou e falou assim, não, essa criança, ela é especial, vou atacar ela. Porque, gente, tinha um monte de criança ali, por que só atacou você? E sem querer, e querendo ou não, antes apareceu pra você também. Então eu acho que na madrugada que você acordou, provavelmente era essa criatura também ali já sondando o terreno. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Um beijo. Eu também quero agradecer a todo mundo que tenha tirado um tempinho aí e tenha enviado os seus relatos. E quero agradecer você que tenha ficado até o final, porque eu tenho certeza que essa coletânea deve ter ficado gigantesca. Mas é isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.